A paz do Senhor Jesus a todos que estão aí acompanhando os nossos vídeos. Quero pedir que você compartilhe aí os vídeos, compartilhe com as pessoas que você conhece, tá bom? E se você gostou, deixa lá o joinha, faça o seu comentário também. Nosso propósito aqui é um propósito evangelístico, é compartilhar com você uma palavra da parte de Deus. Não é nenhum outro propósito senão este, tá bom? Então peço que você compartilhe aí com as pessoas que você conhece. Eu quero hoje meditar com você um texto da epístola escrita aos Hebreus, capítulo de número 12 e o versículo de número 1. Hebreus, capítulo de número 12, o versículo de número 1 e a primeira parte do versículo de número 2. O versículo de número 1 diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O contexto desse capítulo de número 12 é o capítulo de número 11. Na verdade, se nós observarmos o contexto, nós temos o capítulo 10, o capítulo de número 11, tratando, relacionando esse assunto da fé. Logo inicia-se lá no capítulo 10. No capítulo de número 11, nós temos a descrição dos heróis da fé. A vida de fé destes homens. O capítulo de número 11 é intitulado também como a galeria dos heróis da fé. E quando nós iniciamos o capítulo de número 12, o versículo de número 1, é interessante que o versículo de número 1 do capítulo 12, segundo alguns estudiosos, é a continuação do capítulo de número 11. Então, no capítulo de número 12, quando nós iniciamos com o versículo 1 aí dizendo: portanto, visto que nós estamos, portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aí ele diz, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. E ele diz, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. O versículo 2, a primeira parte, apenas eu vou pegar essa primeira parte, diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É interessante que algumas vezes já ouvimos, quem sabe você já ouviu, eu particularmente já ouvi e também já falei, sem ter observado o texto, sem dar uma analisada, fazendo uma exegese deste versículo,
não parei para observar alguns detalhes e, infelizmente, lá no início da nossa fé, no início, eu digo quando me converti, é interessante que eu acabei citando algumas vezes, até mesmo porque aprendi desta forma, que os heróis, ou que as testemunhas aqui, do versículo de número 1, do capítulo 12, está relacionado com as pessoas que nos cercam, os nossos vizinhos, as pessoas que estão nos observando. E quantas vezes eu já ouvi, e até mesmo falei, que você precisa andar direito, porque tem uma nuvem de testemunha te observando, conforme está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Quantas vezes? E é interessante que o capítulo de número 12, o versículo de número 1, testemunha aqui, não tem nada com isto que eu acabei de citar. E só depois que a gente vai fazendo algumas observações detalhadas, quando a gente começa a estudar de maneira um pouco mais apurada, eu falei dessa necessidade quando coloquei alguns vídeos falando sobre como ou por que devo ler a Bíblia. Mas é interessante que, por não observar esses detalhes, eu acabei citando isso algumas vezes. Estou reconhecendo aqui, porque no início a gente tem todo aquele fervor para falar, para pregar, mas às vezes a gente não para observar. Eu não estou falando que o fervor diminua ou tenha diminuído, mas eu estou falando que no início a gente, no meu caso, acabei citando este versículo sem observar ele. Mas vamos lá. O capítulo de número 12, o versículo 1, testemunha aqui não tem nada a ver com testemunha, vizinho, as pessoas que estão cercando você, as pessoas que estão te observando. E isso não significa dizer que você não deva ter um testemunho bom, ou um bom testemunho, dar testemunho de um servo de Deus, de um cristão verdadeiro. Não é isso que eu estou falando, você precisa ter. Mas eu estou falando que os heróis aqui, ou as testemunhas aqui, não tem nada a ver com os seus vizinhos, não tem nada a ver com as pessoas que te cercam. Testemunhas aqui indica os heróis do capítulo de número 11. Testemunha aqui fala dos heróis do capítulo 11. Então nós temos os heróis do capítulo 11 como testemunha. Ele diz, portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Daí ele diz, deixemos de lado todo o peso. Eu não vou entrar nos pormenores aqui, porque o meu propósito é deixar uma reflexão para você meditar, mas o corredor da época do escritor aqui da epístola, ele, no momento da sua corrida, ele se despia de toda roupa que causasse ali peso, impedindo ele de correr. Então, aqui nós temos no versículo de número 1 ainda, quando ele diz, deixemos de lado todo o peso, ou seja, se despir de tudo aquilo que nos impede de correr. Porque quando ele diz, deixemos de lado todo o peso e o pecado. Então, pode perceber que é aquilo que nos impede de chegar ao alvo. Nós temos aqui a figura de um corredor que no momento da sua corrida ele tira aquela roupa que causa peso e ele corre de maneira livre. Então, quando ele diz,
portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, os heróis do capítulo de número 11, deixamos de lado todo o peso, ou seja, tudo aquilo que me atrapalha, tudo aquilo que me impede, tudo aquilo que me impede de correr livre. Aí ele diz, que tão de perto nos rodeia, deixamos de lado o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí ele diz, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. É interessante quando nós olhamos deste ponto de vista, eu vou falar isso bem rapidamente com você, porque quando você analisa qualquer corrida que seja, por exemplo, se você analisa uma corrida de Fórmula 1, a velocidade vai ser um recurso fundamental para o vencedor chegar em primeiro lugar. Vai depender tanto das suas habilidades como de uma velocidade empreendida na frente daqueles outros competidores. Então, é uma corrida que depende de velocidade. Se você pega uma corrida de cavalos, é a mesma coisa. Ele empreende uma velocidade maior na frente daqueles que já estão também no percurso da corrida. Se você pega uma corrida de São Silvestre e qualquer outra corrida, você vai perceber que há a necessidade de um emprego de uma velocidade maior do que os outros competidores. Mas o interessante é que nesta corrida que nós estamos também nela, cujo nosso alvo é o Senhor Jesus, isso é interessante, porque nesta corrida que nós estamos nela também, não depende de velocidade. Porque ele diz, no versículo de número 1 ainda, corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Então, nesta corrida que nós estamos nela também, correndo para um alvo, um prêmio, que é o próprio Jesus. Quando ele diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Do ponto de vista de um corredor comum, natural, depende de velocidade. Do ponto de vista do corredor, no sentido espiritual, nós que estamos correndo esta corrida, olhando para Jesus, eu já vou chegar aqui no olhando para Jesus, mas eu preciso entender que essa corrida não depende de velocidade. Não depende de velocidade. Outra coisa interessante e importante eu frisar aqui para você é que esta corrida, vencedor não é quem chega primeiro. Toda corrida que nós observamos, o vencedor é aquele que chega primeiro e só sobe do pódio aquele que chega primeiro, segundo e terceiro. Na corrida aqui do cristão, não. Vencedor não é quem chega primeiro. Vencedor é quem vai até o fim. Vencedor é aquele que vai até o fim. E eu acho isso importante e muito interessante. Porque se nós olharmos do ponto de vista desta corrida, o vencedor não é aquele que chegou primeiro, mas é aquele que vai até o fim. Porque lá no céu não entra primeiro, segundo ou terceiro. No céu entra-se todos juntos. E eu gosto da expressão quando Paulo, ensinando aos irmãos ali de Tessalônica, quando ele diz assim, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele diz assim, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrarmos o Senhor nos ares. E isso é interessante. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, mas nós vamos nos encontrar nos ares, para encontrar com o Senhor, porque no céu não tem primeiro, segundo, terceiro. No céu a gente entra juntos. E isto é glorioso.
Então é para que você medite, para que você pense, para que você analise. E para fechar, no versículo de número 2, ele diz, olhando para Jesus. E a expressão olhando para Jesus indica, tirando os olhos das outras coisas e fixando em quem? Em Jesus. Então, o propósito aqui do escritor é: tira os olhos das outras coisas, pare de olhar para as outras coisas, e nesta corrida empreendida, olha para Jesus. Por quê? Porque Jesus é o prêmio, Jesus é o alvo da corrida. Então, perceba que em uma corrida, eu acho interessante, eu vou usar aqui rapidamente o cenário de uma corrida. Nós poderíamos colocar, do ponto de vista de uma corrida, nós temos os espectadores, que são os heróis do capítulo de número 11. Nós temos o corredor, correndo em direção a um prêmio. Mas nesta corrida ele precisa se despir de tudo aquilo que o impede de correr livremente. Tira todo o peso, tira todo o embaraço, tira todo o pecado e corre livremente. Mas ele precisa ter um alvo focalizado, que é o prêmio. Então o texto do versículo 2 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tirando os olhos das outras coisas e fixando em Jesus. Então, a minha palavra para você é que você continue nesta corrida. Não desista, não pare, não desanime, vai até o fim, porque vencedor não é o que chega primeiro, vencedor é o que vai até o fim. Nesta corrida não depende de velocidade, nesta corrida depende de perseverança. Você precisa perseverar, você precisa ter um alvo que é o próprio Jesus. Corra, continue correndo nesta carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e que a mão poderosa do Senhor continue guardando e protegendo a cada um de nós. Um forte abraço a todos.